Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Transfiguração de Jesus. O título da segunda-feira, Jamais duvidar da autoridade do Rei do Reino dos Céus. E o versículo, Lucas, capítulo 10, versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. E obrigado, pois o Senhor nos chamou, o Senhor nos recrutou como esses trabalhadores. Ainda te rogamos, Senhor, que chames mais trabalhadores, pois a seara é grande e há muitas pessoas ainda para serem salvas, para serem cuidadas. Também, Senhor, dá-nos intrepidez na hora de falar o Teu Evangelho, na hora de orar com as pessoas. Nós exercitemos o nosso espírito, a fé, para que as palavras que saírem da nossa boca não sejam as nossas palavras, mas as Tuas palavras cheias de espírito, cheias de vida, as Tuas palavras que podem mudar a vida das pessoas, que elas não vejam cada um de nós, que elas vejam o Senhor, o verdadeiro pastor, aquele que cuida de nós o tempo todo. E nesse dia, Senhor, nós também te rogamos, guarda-nos em Ti, livrando-nos de todo o mal, de todas as armadilhas, daquilo que nós não conhecemos, mas está à nossa frente, está nos espreitando para nos fazer tropeçar, para nos fazer desistir, nos desviar do nosso caminho. Nós confiamos em Ti e permanecemos em Ti, pois o Senhor é o nosso refúgio, em Ti estamos seguros. Tu és o nosso sumo sacerdote e, como tal, tem cuidado de nós, cheio de amor, se compadecendo das nossas falhas, dos nossos erros. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará por cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, hoje então vamos ver a segunda e a terça-feira. Começando pela segunda-feira, nós vemos que nos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus, o Senhor ele pregou o Evangelho, ele curou as pessoas, ele apresentou o reino dos céus para as pessoas. Isso por quê? Porque as pessoas se encontravam em trevas, as pessoas estavam presas, escravizadas no império das trevas. Eram como ovelhas aflitas, exaustas, sem pastor, sem cuidado. Então o Senhor se apresentou como esse pastor. E após salvar as pessoas, após curá-las, então no capítulo 16, o Senhor nos falou sobre a igreja. E hoje o que nós estamos vendo é a respeito da importância da edificação da igreja. Então, um ponto importante aqui na segunda-feira, eu vou ler aqui na página 24, no finalzinho, veja só. Hoje, ao sair às ruas para pregar o Evangelho, seguimos o modelo deixado por Jesus. Não estamos mais limitados às 4 paredes do local de reuniões da igreja, porque as pessoas estão fora, nas ruas, como ovelhas sem pastor, e necessitam ser libertas de toda sorte de escravidão. A princípio foram chamados 12 discípulos para anunciar o Evangelho do Reino. Mas, como a seara era grande e a mão de obra pouca, Jesus os advertiu de que era necessário pedir ao Pai mais trabalhadores. Por esse motivo, fomos convocados. Isso aqui, irmãos, é algo que todos nós precisamos entender, é um ponto muito importante. No final do capítulo 9 de Mateus, depois de ter curado muitas pessoas, versículo 35 diz: Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então veja, irmãos, esse é o nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele é aquele que se compadece. Às vezes as pessoas elas têm uma impressão errada de Deus e por isso não se aproximam de Deus. Mas o nosso Senhor,
ele está cheio de amor. Ele sabe que as pessoas são como ovelhas exaustas, aflitas e perdidas, porque não tem pastor. Então, veja só o que ele fez, versículo 37. Então se dirigiu aos discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Isso aqui é um princípio que nós não podemos ignorar. Nós precisamos aprender. Nós estamos saindo, não é, para orar com as pessoas. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a orar primeiro para o Senhor da seara, ou seja, para o Senhor, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Isso quer dizer o quê? Primeiramente, irmãos, aqui, veja, o Senhor se dirigiu aos discípulos. E aí no capítulo 10, ele escolheu então os 12 discípulos, comissionando-os para sair e pregar o Evangelho. Nós, primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que nós somos trabalhadores da seara. Nós temos ouvido até ultimamente, nós somos os trabalhadores da última hora. Se nós, como trabalhadores da seara, não estamos atuando, irmãos, então veja, já são poucos trabalhadores. Se eu fui chamado para trabalhar e não estou trabalhando, algo está errado. Então, irmãos, todos nós, precisamos entender o nosso papel. Nós somos esses trabalhadores da última hora, nós somos esses trabalhadores da seara. Mas ainda assim, a seara é grande. Então, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a pedir ao Senhor que salve mais pessoas e mande que essas pessoas, então, venham para trabalhar na seara. Quando nós saímos para orar, para pregar o Evangelho, para apacentar as pessoas, a nossa oração deve ser: Senhor, transforma essas pessoas em trabalhadores para a sua seara. Porque não há mais tempo, irmãos, para, por exemplo, nós orarmos com uma pessoa, a pessoa abre a casa e nós ficamos anos visitando aquela pessoa e nada muda. Então nós precisamos ir diante do Senhor e pedir esses trabalhadores. Esse é um princípio que o próprio Senhor estabeleceu, não só aqui, mas no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Ezequiel, capítulo 36, versículo 37 e 38, o que o Senhor diz? Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. O que é esse solicitado? É oração, irmãos. É pedir ao Senhor. Ainda nisto permitirei que eu seja solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Veja, irmãos, como um rebanho de santos. O rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Então o que nós precisamos, irmãos, é ir até o Senhor e solicitar e orar para que o Senhor envie mais trabalhadores para a seara, ou seja, para que Ele multiplique os homens como um rebanho. Essas pessoas, elas são ovelhas que não têm pastor, que estão exaustas, que estão aflitas. O que precisa então? Precisa que agora elas se tornem ovelhas com um pastor, ovelhas dentro de um rebanho que tem um propósito, um significado. Por isso, irmãos, é muito importante, se nós vamos pregar o Evangelho, antes nós devemos orar para que o Senhor conceda que as pessoas que nós estamos falando sejam salvas, e não simplesmente salvas, mas sejam enviadas como também trabalhadores para a seara. O nosso papel é orar e pregar o Evangelho, falar a palavra. O restante, irmãos, é com o Senhor. Então não pode faltar oração e não pode faltar a palavra, a pregação, o apacentar, etc., a oração com as pessoas. Ou seja, irmãos, lembre-se, quando o Senhor falou da seara, Ele se dirigiu aos discípulos. Isso quer dizer que a responsabilidade é nossa. Qual responsabilidade?
principalmente de orar, de pedir para o Senhor da Seara para mandar mais trabalhadores. Lógico, nós precisamos também pregar o Evangelho, como nós vemos em Mateus 10, né? Mateus 9, finalzinho você vê a necessidade. Mateus 10, o Senhor escolhe os 12 e já os envia. Ou seja, o nosso Senhor é extremamente prático, irmãos. Ele dá a palavra e logo em seguida ele já vem a prática. Se nós estamos só recebendo a palavra sem a prática, uma hora nós não vamos nem ouvir mais a palavra. Então vamos praticar isso que o Senhor tem nos falado. Muito bem, vamos agora para terça-feira. Terça-feira o título é A Missão do Senhor, Edificar a Igreja. O versículo, Mateus 16, 18. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, como nós vimos na segunda-feira, nos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus, o Senhor ele preparou o material, no sentido de que ele salvou as pessoas. Até Mateus 16, muitas pessoas já seguiam o Senhor. Então ele salvou, ele curou, as pessoas já receberam o Evangelho, receberam a palavra, se arrependeram, mas faltava então, e aí acontece em Mateus 16, o Senhor mostrar que não era mais para essas pessoas viverem uma vida isolada, uma vida de cada um por si. Agora elas precisavam ser reunidas e edificadas na igreja. A palavra igreja é assembleia ou reunião dos que foram chamados para fora do mundo. Então essas pessoas elas não estavam mais no mundo, agora elas estavam no reino dos céus, no reino dos céus. E a realidade do reino dos céus é a igreja, irmãos. Então o que o Senhor disse para Pedro? Eu te digo que tu és Pedro, aqui Petros, que significa pedra, como se fosse uma pedra, um tijolo, uma pedra, não é? E sobre essa rocha, aqui está pedra, mas o melhor sentido seria a rocha, porque aqui a palavra já não é mais Petros, é Petra. Essa palavra, ela não indica uma pedra solta, é uma rocha mesmo, algo que está, por exemplo, uma rocha num leito de um rio, você não remove com facilidade, dá muito trabalho uma rocha numa montanha. Então, o Senhor diz, eu te digo que tu és Pedro, quer dizer, tu és uma pedra. E sobre esta, e ele está falando sobre ele, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Então, irmãos, o Senhor está edificando a igreja. A missão do Senhor é edificar a igreja. E para edificar a igreja, irmãos, nós somos os materiais. E hoje, aí o versículo termina, e as portas do inferno ou as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando fala das portas do Hades, o que você lembra? Principalmente de morte, não é? E você, vendo em 1 Coríntios 15, Paulo diz que o último adversário a ser vencido, o último inimigo a ser vencido é a morte. Como Satanás, ele domina sobre as pessoas pelo pavor da morte. Então você vê que isso está ligado. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, irmãos, é através também da morte que Satanás tenta minar a edificação da igreja. Quando nós, irmãos, não estamos no Espírito e quando nós nos deixamos levar pelas coisas naturais, pelas coisas do mundo, nós experimentamos a morte espiritual. E aí nós não temos mais vontade de servir, ou então nós brigamos, discutimos com os irmãos, queremos nos afastar do serviço. Essas coisas, irmãos, são as portas do Hades sugando-nos para tentar minar a edificação da igreja. Lembre-se, irmãos, a igreja não é um edifício. Você não vai à igreja. No máximo você vai à reunião da igreja, a um culto, enfim. Mas você não vai à igreja, porque a igreja não é um edifício. Por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse um edifício físico, seria muito fácil para Satanás destruir essa igreja, como aconteceu com o templo várias vezes no Antigo Testamento.
A igreja, irmãos, somos nós. E se Satanás está conseguindo minar a edificação da igreja, é porque ele está passando por nós. Ele está fazendo com que nós experimentemos a morte espiritual. Esse, irmãos, é o principal trunfo de Satanás. Ele tem o domínio da morte. Se você olhar o Antigo Testamento, quantas vezes é falado para o povo de Israel não tocar em cadáver, e se tocasse em cadáver, coisas mortas, precisaria tirar um tempo para se purificar. Porque quando nós, irmãos, tocamos na morte, isso também vai para a igreja. Se nós não nos purificamos, isso também prejudica a igreja, porque afinal de contas, nós, irmãos, somos as pedras para a edificação da igreja. Então, se eu toco na morte, eu posso influenciar minha família, as pessoas próximas a mim, que eu estou cuidando, ou as pessoas que eu tenho relacionamento na igreja, enfim. Você percebe como as coisas vão passando? Então, como Satanás consegue minar a edificação da igreja através da morte? Agora, quando a igreja está sendo edificada, irmãos, não vai mais havendo brechas para a morte. Veja só, eu vou ler aqui na página 26, o segundo parágrafo. As portas do inferno, Hades, no original grego, não conseguem vencer a igreja edificada porque não encontram brechas. Quando permitimos a ação do velho homem, surge entre nós inimizade, ciúme, contenda, insatisfação, crítica contra as lideranças, ambição egoísta e divisão, que são brechas para o inimigo entrar e impedir a edificação da igreja. Todavia temos observado o Senhor mudar nossa sorte e hoje há mais unidade entre nós. De modo geral, não tem havido ambientes para disputas por posição. Estamos aqui fechando todas as brechas para juntos edificar a igreja. Agora eu vou, página 27, o segundo parágrafo. Todavia não é fácil sermos edificados. Alguns, quando escalados para servir com outros irmãos, já encontram dificuldades por não haver unanimidade na forma de pensar e agir. Essa situação poderá gerar conflitos e ressentimentos se dermos mais atenção ao individualismo e às obras da carne do que à edificação da igreja. Mas Deus tem solução para tudo isso, pois Ele deseja ver-nos edificados como um só corpo. Para tanto, encorajamos a todos que revejam as mensagens anteriores em que discorremos bastante sobre esse assunto. Deus tem muito a falar conosco. Então hoje, irmãos, nós estamos nessa importante missão de edificar a igreja. E, na verdade, quem edifica é o Senhor. Nós somos o material. E aí eu preciso perceber, eu preciso notar se eu de fato estou sendo um material útil para a edificação, uma pedra que vive, ou se eu sou alguém no qual Satanás tem conseguido operar, a morte tem entrado não só na minha vida, mas principalmente na igreja, irmãos. Preciso tomar cuidado para não ser uma pedra de tropeço. Para isso, o Senhor tem nos dado tanta luz, tanta palavra, irmãos. E o que nós precisamos é ir diante do Senhor, para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor nos exponha e para que o Senhor nos corrija. E se for o caso também, irmãos, estiver tudo bem, para que o Senhor continue falando conosco, nos dando a sua graça, sua misericórdia, para nós prosseguirmos. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, todos nós estamos envolvidos na edificação da igreja. Nós somos os trabalhadores da última hora, nós somos os trabalhadores dessa grande seara. E nós precisamos trabalhar segundo a palavra de Deus. O título da quarta-feira, Nossa Missão, Edificar a Igreja. E o versículo Lucas 12:32, que diz: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Muito bem, queridos irmãos, então o título de hoje, Nossa Missão, Edificar a Igreja. Da mesma forma, irmãos, que Paulo, Pedro, os apóstolos e de tempos em tempos os irmãos que foram os precedendo, em cada época há as ferramentas utilizadas para a pregação do Evangelho.
para que a obra do Senhor avance. Então, por exemplo, Paulo, nós sabemos que durante um tempo ele alugou um lugar, né, chamado Escola de Tirano, e ali na cidade de Éfeso, ele ensinava a palavra, ele pregava o evangelho para todos, não só a cidade, mas para toda aquela região. Então, irmãos, Paulo ele tinha as suas ferramentas. Nós vemos, por exemplo, as cartas. As cartas eram ferramentas para a pregação do evangelho e para o cuidado dos irmãos. Paulo muitas vezes não podia estar com os irmãos pessoalmente. Então o que ele fazia? Ele escrevia cartas. Então, em cada época, irmãos, há ferramentas que Deus disponibiliza para nós usarmos a fim de que a obra do Senhor, que é pregar o evangelho, resgatar as pessoas, curar as pessoas, tirar as pessoas do império das trevas, conduzindo-as para o reino de Deus, o reino dos céus, enfim. Então, a pregação do evangelho, o cuidado dos irmãos, tudo isso diz respeito à obra de Deus. E para isso, de épocas em épocas, há ferramentas que são usadas para auxiliar no propósito principal. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, como o título diz, a nossa missão é edificar a igreja. E graças ao Senhor, hoje nós temos algumas ferramentas que nos ajudam, então, a edificar a igreja, a levar a obra do Senhor adiante. Uma dessas ferramentas é o Instituto Vida para Todos. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, nós não podemos reunir presencialmente. Então, muitas mensagens foram dadas através do YouTube, pelo canal do Instituto Vida para Todos. O canal do Instituto Vida para Todos, as mídias sociais da igreja, elas serviram para que a palavra fosse liberada e também para concentrar as informações para as igrejas. Então hoje, no começo aqui do texto do Alimento Diário da quarta-feira, é nos mostrado o Instituto Vida para Todos e outras ferramentas que nós temos ao nosso dispor para que o evangelho seja pregado, para que a palavra possa chegar até as pessoas, apacentando as pessoas, nos ajudando a levar a obra do Senhor adiante. Então nós temos, por exemplo, a Editora Árvore da Vida, o CEAP, o Bucafé. Nós temos os projetos, o Avança Jovem, a comportagem dinâmica, os comportores que levam a palavra de Deus e oram com as pessoas. Então tudo isso, irmãos, é para a edificação da igreja, são ferramentas. Como eu disse, de épocas, de tempos em tempos, o Senhor ele tem uma só missão, que é edificar a igreja, pregar o evangelho, não é? O evangelho da graça, o evangelho do reino. Então, pregar o evangelho para tirar as pessoas do mundo e então trazê-las para a igreja. E assim que elas fazem parte da igreja, aí elas precisam ser edificadas. Então, de tempos em tempos, irmãos, surgem novas ferramentas que nos ajudam. Então, se o Senhor tardar em voltar daqui a algum tempo, pode ser que surjam outras ferramentas para nos ajudar a dar continuidade na obra de Deus, no Evangelho, a pregação do Evangelho, ao apacentar, enfim. Mas nunca, irmãos, nós podemos perder a linha. A linha é a linha da edificação. Então nós estamos envolvidos em todos esses projetos, utilizando essas ferramentas, mas é tudo para a edificação da igreja. E aí entra esse versículo que nós lemos, Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nessa parte, irmãos, eu gostaria de ler na página 29, o último parágrafo. Diz assim: apesar de sermos um pequenino rebanho, o Senhor diz que se agradou em nos dar o seu reino. Em Apocalipse lemos: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso está em Apocalipse 3, versículos 7 a 8. Uma porta pode ser grande e pesada como a dos antigos castelos, mas quem possuir a chave
detém o poder de abri-la. Assim como a igreja em Filadélfia temos pouca força e não conseguimos abrir a porta. Todavia, aquele que está em nós possui a chave de Davi e tem posto uma porta aberta diante de nós. Não precisamos depender de poder político ou econômico, mas manter nosso amor reverente pela palavra e guardar o nome do Senhor. Outro trecho que eu gostaria de ler é o último parágrafo da página 30. Para edificar a igreja, precisamos pagar o alto preço da mudança interior. As igrejas precisam crescer e isso depende do quanto estamos dispostos a tomar a cruz e negar o velho homem. Lembremos que a mulher de Provérbios 31 administra com sabedoria os bens e atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios 31, 27. Quem é preguiçoso não vai entregar o produto final, que é a edificação da igreja. Que o Senhor nos dê graça e força para concluir a edificação da igreja. Aleluia. Então veja, irmãos, na verdade, essa força vem realmente do Senhor. É o que Paulo, quando ele estava com o espinho na carne, ele pediu para o Senhor remover. E o que o Senhor falou? O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, não é nada nosso, não é mérito nosso, não é nosso poder, nossa força. Quando o homem começa a mexer nas coisas, quando o homem começa a tomar a frente de Deus, aí, irmãos, as coisas desandam, aí não há edificação. Quem edifica a igreja é o Senhor, nós somos os materiais. O Senhor sabe onde usar os materiais. Quais materiais, em que lugar devem ser usados, em que momento. É por isso que é falado tantas vezes sobre negar nós mesmos e tomar a cruz. Se nós não negarmos a nós mesmos, irmãos, nós fazemos como Pedro. O que o Senhor falou para Pedro, na verdade ele estava se dirigindo a Satanás. Ele disse, arreda Satanás, o arreda é para trás de mim. Por quê? Porque se nós, irmãos, não nos negarmos, Satanás passa na frente. Às vezes nós não percebemos, achamos que está tudo sob controle, mas nós estamos dando vazão à nossa vida da alma e quem está no controle na verdade é Satanás, passando na frente de Deus. Então ele precisa, irmãos, ir para trás, ir para o lugar dele. Paulo disse para os coríntios, em 2 Coríntios, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Ou seja, ele está sempre tentando alcançar vantagem. Por isso, irmãos, para a edificação da igreja, nós precisamos ser pobres em espírito, negar a nós mesmos e receber essa palavra que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem falado, com um coração puro, um coração humilde, com um coração contrito, para assim, também com um espírito pobre, nós possamos servir ao Senhor da maneira do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Assim há a edificação. Então todas essas ferramentas que nós falamos no começo, elas devem ser utilizadas, mas sempre, irmãos, obedecendo esses dois princípios. Nós precisamos exercitar o nosso espírito e negar nós mesmos. Aí sim, a obra, de fato, a obra de Deus consegue caminhar, não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo Espírito de Deus, utilizando cada um de nós como instrumentos, como pedras que vivem. O título da quinta-feira, A Visão do Cristo na Glória, parte 1. E os versículos, Mateus 17, versículos 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Muito bem, queridos irmãos, o título então hoje é A Visão do Cristo na Glória, parte 1. Quando nós falamos da transfiguração de Jesus, estamos falando do capítulo 17 de Mateus. Esse capítulo, irmãos, para resumir, o Senhor, ele toma consigo 3 discípulos. Os outros 9 discípulos ficaram ali no pé do monte. Ele sobe e ali ele se transfigura, ele mostra toda a sua glória. É como se, o nosso querido irmão Wesley uma vez falou, é como se ele tivesse aberto o zíper
da sua humanidade e ali ele mostrou de fato a sua divindade. O versículo 2, como nós lemos, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, irmãos, aqui aqueles 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, viram a glória do Senhor Jesus. Eles estavam acostumados a ver a manifestação da glória do Senhor através dos milagres, mas ali eles tocaram profundamente a glória de Deus, eles ficaram impressionados com o que eles viram. E esse episódio, irmãos, ele é muito prático, ele fala muito com a nossa experiência. Primeiro, irmãos, eu queria mostrar o seguinte, no capítulo 16, não é? No capítulo 16 nós vimos a igreja, a edificação da igreja, certo? Quem viu isso? Todos os discípulos. Em Mateus 22, Mateus 20, nós vemos um versículo que diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. É importante entender que o chamado é para receber a vida de Deus, principalmente para fazer parte da igreja. Não é que você é chamado para uma determinada religião, não. Para Deus, irmãos, a religião é coisa do homem. Para Deus, Deus criou a igreja. Então, o chamado é para dentro da igreja. Quer dizer, você se tornou parte da igreja, uma pedra, um material para a edificação da igreja. Então, você foi chamado. Agora, nossa luta, entre aspas, hoje, irmãos, é para ser também um escolhido. E escolhido diz respeito ao galardão do reino milenar. E é isso o que acontece, aqui uma figura do que acontece. Por quê? E como eu dizia, em Mateus 16 nós vemos a igreja, certo? Mas a igreja, irmãos, ela não é o final da obra de Deus. A igreja, ela é o meio, a edificação da igreja, ela traz o Senhor de volta. Então nós temos em Mateus 16 a igreja revelada e a necessidade da edificação. Mas o último versículo de Mateus 16 fala do reino. Diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então você está percebendo? O objetivo é o reino. A edificação da igreja é para que o Senhor volte, para que Ele traga o reino. Aí eu estou dizendo já não só a realidade, eu estou falando da manifestação. E aí o capítulo 17, versículo 1, 6 dias depois. É interessante, né? O número 6, irmãos. Ele mostra o quê? São 6 dias até então, 6.000 anos até então, mais ou menos, nós temos. Para Deus, cada dia, 1.000 anos, certo? Quer dizer que nós já estamos no limiar, irmãos, no final do 6º dia, para entrar no 7º dia, quando nós então vamos ver o Senhor voltando na sua glória. E aqui ele diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então, dos 12 discípulos que viram a igreja no capítulo 16, pode ter sido muito mais discípulos, né? Então eu estou limitando aos 12. Dos 12 discípulos que viram em Mateus 16, dos 12 chamados, apenas 3 viram a glória, viram o Senhor transfigurado, apenas 3. E aí você reparou? O Senhor disse, a palavra diz, tomou Jesus consigo. Isso é ser escolhido, irmãos. Aqueles 3, eles foram escolhidos para ver a glória. Enquanto os outros 9 estavam ali no pé do monte. Se você continuar lendo, você vai ver que eles começam a brigar com um demônio ali. Eles estavam tentando expelir um demônio e não conseguiam. Na nossa experiência, irmãos, se nós sempre ficarmos nas coisas terrenas, no pé do monte, nós nunca vamos desfrutar da experiência do Senhor em glória. Nós nunca vamos ver a glória do Senhor. Tem muitos cristãos, que recebem a palavra, mas ficam encantados ainda pelas coisas do mundo. Por quê? Porque não viram a glória de Deus. Enquanto há muitos cristãos
que recebem a palavra e veem a glória de Deus, esses nunca mais se afastam. Por quê? Eu estou dizendo se afastar do Senhor, entenda, por favor. Por quê? Porque viram a glória. Então, há no mínimo duas maneiras de nós conhecermos o Senhor. Lembre-se, Mateus 16, ele pergunta para os discípulos, o que o povo diz? Quem o povo diz que eu sou? Não é? Depois ele pergunta aos discípulos. Então você pode conhecer o Senhor como alguém que faz milagres, como alguém que às vezes você tenha medo, como alguém que você tem respeito, mas não tem muita intimidade. Tem várias maneiras de conhecer o Senhor. Mas todas essas maneiras, elas te deixam no pé do monte. A maneira correta, irmãos, conhecer o Senhor intimamente, ver o Senhor, ver a glória do Senhor. Isso é só para quem o busca desesperadamente. Esses são os escolhidos. Então, aqui no alimento diário, fala 25% dos discípulos, contando dos 12, é que foram escolhidos para ver a glória do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos na vida da igreja. Falamos da edificação, falamos sobre o reino, mas onde você está hoje? Você está no pé do monte, brigando ali com as coisas de Satanás, com os demônios, com as coisas materiais? Ou você está buscando intimidade com o Senhor? Você está buscando que o Senhor se transfigure para você? Quando eu digo se transfigurar, quer dizer que o Senhor te mostre a sua glória. Quando a luz da glória de Deus brilha para nós, irmãos, nós não resistimos. Moisés não resistiu, Abraão não resistiu, Paulo não resistiu. Então isso, irmãos, é algo que nós precisamos nos perguntar. Às vezes eu estou ali no pé do monte, brigando com as coisas materiais, com as coisas desse mundo, lutando, e o que me falta é subir. Eu não estou dizendo, irmão, subir literalmente a um monte para você, não é isso. Eu estou dizendo de você ter comunhão com o Senhor, uma comunhão entre você e o Senhor, em que você toque a glória do Senhor. Isso vai transformar a sua vida, porque aí as outras coisas vão ficar muito pequenas. Por mais que Pedro, João e Tiago tenham contado para os outros como foi a transfiguração, que o rosto do Senhor resplandecia como o sol, que as suas vestes tornaram-se brancas, por mais que ele conte isso, por mais que ele compartilhe isso, que eles compartilhassem isso, ainda assim, a experiência foi só deles. Só eles viram, só eles sabem o que viram. Então, uma coisa é você ouvir o compartilhar dos outros sobre Deus, sobre o Senhor Jesus. Outra coisa é você ver a glória de Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos avançar para ter. Nós não podemos deixar a orla das vestes do Senhor até que Ele também nos leve ao monte, até que Ele também nos mostre a sua glória. Pois a salvação, irmãos, nossa salvação, a salvação da alma, Paulo mostra em 2 Coríntios, é de glória em glória. Se eu não vejo a glória de Deus, eu me torno mais um que às vezes eu estou aqui, mas amanhã não estou mais. Eu não tenho firmeza. Por quê? Porque eu estou simplesmente no pé do monte. Eu não tive uma experiência celestial em ver a glória de Deus. É isso que nós precisamos pedir para o Senhor. Isso muda a nossa vida. Para encerrar, página 31, último parágrafo. Até esse momento, os discípulos só tinham a visão do Senhor humilde e sofredor que amava suas ovelhas e curava os enfermos. Mas quem vai conduzir a liderança da edificação da igreja precisa ter a visão do Senhor na glória, na manifestação do reino dos céus. Isso será na manifestação do reino dos céus, no reino milenar. Pedro, Tiago e João foram os 3 únicos discípulos que, antes de passar pela morte, viram o Filho do Homem no seu reino, ou seja, como no dia em que virá na glória do Pai. Se apenas tivermos a visão do Cristo sofredor, não teremos força suficiente para concluir a edificação da igreja. É necessário que vejamos o Cristo em glória, poder e realeza, para que tenhamos perseverança. Os líderes das igrejas e os demais irmãos que brilham como estrelas precisam ter a visão da glória de Cristo. E o título da sexta-feira:
A visão do Cristo na glória, parte 2. O versículo 2 Pedro 1,16. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Muito bem, queridos irmãos, como nós temos falado nessa semana, o título é A Transfiguração de Jesus. Isso aconteceu no capítulo 17 de Mateus, né? Tem outros trechos também no Evangelho, como em Lucas 9, também tem um relato ali do que aconteceu. E o que acontece ali, irmãos, é que o Senhor ele mostra para os discípulos a sua glória e principalmente o poder do mundo que há de vir, o poder do reino dos céus. Eles viram, porque às vezes a gente fala sobre o reino, às vezes a gente fala sobre a manifestação do reino vindouro, a glória do Senhor, e fica algo abstrato, não é? Fica algo para a imaginação. Aqueles discípulos, irmãos, eles foram fortemente impactados pelo que eles viram. E a hora que eles já tinham visto o Senhor ressuscitando pessoas, expulsando demônios, curando leprosos e toda sorte de doenças, mas aquela visão, irmãos, impactou de tal forma aqueles discípulos que nós vemos Pedro depois na sua epístola falando sobre essa passagem. Eu vou ler esse trecho em que Pedro fala, inclusive é o trecho em que ele fala da palavra profética, irmãos. Porque hoje a glória de Deus, ela vem através da palavra, irmãos. Não ache que você vai encontrar a glória de Deus em algo que não seja a sua palavra. Mas lógico, a questão que eu estou, quando eu me refiro à palavra, o que eu quero dizer é como nós ouvimos a palavra, como nós vamos até a palavra de Deus. Porque isso faz toda a diferença. Se eu ouço apenas por obrigação, porque eu tenho que ouvir, porque eu estou numa reunião, ou porque eu preciso ouvir uma mensagem, irmãos, isso de forma alguma é ver a glória de Deus, é simplesmente estar no pé do monte. Mas quando eu busco com um coração puro, quando eu busco com um coração contrito, uma pessoa pobre em espírito, o Senhor, Ele concede a sua graça. O Senhor se revela. Lembre-se, irmãos, o Senhor Ele não se revela para qualquer um. Em vários trechos do Evangelho nós vemos o Senhor falando, agradecendo ao Pai por não ter escolhido príncipes, pessoas poderosas, mas pessoas simples. E a essas pessoas simples Ele revela suas palavras. Então, essas pessoas simples hoje somos nós, irmãos. Paulo, né, chama de pessoas loucas, as coisas loucas do mundo, para as que nada são, para envergonhar as que são. Agora, se nós somos arrogantes, se nós somos indiferentes à palavra de Deus, orgulhosos, Deus resiste ao soberbo, irmãos. Então, nós precisamos ver qual é a nossa atitude diante da palavra de Deus. Muito bem, eu havia dito com relação à palavra e à glória, não é? Veja que em João 17, veja o versículo 8, o Senhor diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Veja, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, aqui o Senhor está falando da palavra, certo? Agora, quando nós vamos para o versículo 22, é praticamente a mesma frase, mas ele mudou, ele disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. O que é isso? Quer dizer que o Senhor infunde a sua glória em nós, através da sua palavra. Essa visão que nós nos referimos, irmãos, ela está intimamente ligada à palavra de Deus e como nós recebemos a palavra de Deus. Aí nós vamos para 2 Pedro. É ali que ele fala sobre a experiência que ele teve no monte, sobre a transfiguração do Senhor. Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Veja, irmãos, se nós falamos sobre o poder, sobre a vinda do nosso Senhor, sem ter tocado nisso, é como se nós falássemos fábulas engenhosamente inventadas. Isso não tem peso. Mas quando você é uma testemunha ocular, quando você tocou na glória de Deus, tocou no poder de Deus, quando as pessoas veem que você está cheio da glória de Deus, lembre-se de Moisés. Moisés subia para falar com Deus, o rosto brilhava. Quando ele descia, o povo de Israel via a manifestação da glória de Deus no rosto de Moisés. Isso faz toda a diferença. Então, quando nós falamos às pessoas, irmãos, nós estamos falando como se falássemos uma fábula ou falando algo que nós vimos. Ele continua: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Isso é outro ponto, irmãos. Nós só ouvimos a voz de Deus quando nós estamos em Cristo. Se nós não estamos em Cristo, irmãos, nós estamos no pé do monte, nós vamos ficar brigando com as coisas materiais, mesmo com as coisas do mundo espiritual, Satanás, anjos caídos, demônios. Mas se nós estamos em Cristo, irmãos, nós estamos transcendendo todas essas coisas. Nós estamos nas regiões celestiais, em Cristo, à destra de Deus, ouvindo a palavra, a voz de Deus, sendo infundidos pela glória de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso é estar no Espírito, é buscar o Senhor de todo o coração, com um amor reverente. Por fim, no versículo 19, Pedro diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele estava falando isso, irmãos, por quê? Porque a palavra que ele recebeu e que ele estava transmitindo, que é a palavra profética, essa palavra, irmãos, ele recebeu na visão da transfiguração em outros momentos em que ele esteve com o Senhor. O que quer dizer que a palavra profética, irmãos, aí ele termina o trecho dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, não é que Pedro imaginou e falou: eu vou falar isso. Não. Por isso, irmãos, nós precisamos atender a palavra profética, obedecer a palavra profética. Versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa é a palavra profética. É quando homens, movidos pelo Espírito Santo, falam da parte de Deus. Essa palavra, irmãos, ela ilumina o caminho como uma candeia, como uma luz que nos mostra o caminho para o reino. Por quê? Porque hoje o mundo está em densas trevas. Se nós não enxergarmos a luz, irmãos, da palavra que a palavra profética nos indica, nós não vamos ter uma experiência com a glória de Deus. Se nós não temos essa experiência, nós ficamos no pé do monte, irmãos, lutando com coisas e que muitas vezes nós nem sabemos o que é. Assim, irmãos, todos nós precisamos buscar a experiência de ir até o Senhor, a experiência de ver a glória do Senhor. Isso é o que muda a nossa vida. Para encerrar, eu vou ler aqui na página 32, o segundo e o terceiro parágrafo. O que Pedro, Tiago e João viram não foi somente uma transfiguração, mas o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus. Nós também precisamos ver o poder e a vinda de Jesus, não seguindo fábulas engenhosamente inventadas, porque a visão da transfiguração, por ser tão inacreditável, na época foi taxada como mera fábula. No entanto, os discípulos foram testemunhas oculares. E o apóstolo Pedro
foi impactado por ter visto a majestade e a glória excelsa que Jesus recebeu de Deus Pai. Devemos almejar ter a mesma visão para que a nossa vida seja transformada. Às vezes, irmãos, antes de ler o segundo trecho, deixa eu tocar num ponto. Às vezes, Pedro estava tão acostumado com o Senhor ali, manso, humilde, como um cordeiro, né? E quando ele viu de fato, irmãos, quem era o Senhor, ele ficou assim chocado. Tanto é que ele queria fazer 3 tendas, não é? Ele queria fazer uma tenda para o Senhor, Moisés e Elias. O que quer dizer que mesmo assim, involuntariamente, ele considerava que o Senhor ainda estava abaixo de Moisés e Elias. Ele até iguala o Senhor ali a Moisés e Elias, né? Aí vem a voz, eles são envolvidos por uma nuvem, vem a voz e diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, quer dizer, não tem mais que ouvir Moisés, não tem mais que ouvir Elias, tem que ouvir a ele. O que eu quero dizer, irmãos, é que às vezes a gente ouve falar sobre o Senhor e mensagem atrás de mensagem e ouve, e aí às vezes a gente faz uma imagem do Senhor. E na verdade, irmãos, Deus é tão grande que nenhuma imagem que nós façamos do Senhor, ela é de fato aquilo que o Senhor é. Por isso, nós precisamos buscar ter a visão de quem o Senhor é. Visão após visão, irmãos, nós vamos ficar impressionados com a grandeza de Deus. Como o Senhor se renova para nos mostrar quem Ele é. Porque às vezes você vai numa conferência, você vai na reunião e está ouvindo mensagem, você acaba se acostumando e você coloca o Senhor abaixo de muitas coisas até do mundo. Mas quando você de fato encontra o Senhor, quando o Senhor se revela, aí, irmão, você é uma testemunha ocular. Uma testemunha ocular, irmãos. Você pode dizer que ela está mentindo, as pessoas podem dizer, não, isso é exagero. Mas ela sabe o que ela viu. Só ela sabe o que ela viu. Então, tem experiências com Deus, irmãos, que só nós sabemos de fato como nós vimos Deus e como nós fomos tocados por Deus, entende? É isso que nós precisamos buscar, senão a nossa vida espiritual é muito vazia. Bom, vamos terminar aqui. Página 32, último parágrafo. O termo testemunhas oculares em grego é epoptes, e tem o significado de alcançar o mais alto grau no conhecimento de um mistério. Portanto, a visão da transfiguração e da glória de Jesus é um mistério que foi dado a conhecer aos 3 apóstolos. Embora epoptes fosse usado pelos gregos para se referir ao profundo conhecimento dos mistérios da morte, o apóstolo Pedro aplicou a palavra no sentido positivo. Não precisamos conhecer os mistérios da morte, e sim os mistérios da vida, do poder, da majestade e da glória excelsa de Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, eu posso ficar o dia inteiro falando aqui, você só vai entender quando de fato você tocar a glória de Deus, quando de fato você for uma testemunha ocular, né, no sentido dessa palavra que nós acabamos de ler aqui no último parágrafo do Alimento Diário. Então busque ter essa experiência, busque conhecer o Senhor de uma forma como o Senhor ainda nunca se revelou para você. O título do sábado: o amor é para a edificação da igreja. O versículo Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje é O amor é para a edificação da igreja. O título da semana que se encerra, a transfiguração de Jesus. Essa transfiguração que ocorreu em Mateus 17, ela só ocorreu, irmãos, para 3 pessoas, né? Só 3 pessoas viram: João, Tiago e Pedro. Esse, irmãos, é uma grande aplicação daquele versículo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós não sabemos, irmãos, o porquê o Senhor escolheu apenas aqueles 3. Ele poderia, por exemplo, ter se revelado para os 12. Mas nós sabemos que os 9, pelo menos os 9 demais discípulos estavam no pé do monte.
E nós sabemos também que o Senhor tinha muito mais do que apenas 12 discípulos. Então, provavelmente, muitos outros discípulos também estavam no pé do monte ou em outros lugares. Talvez cuidando das suas vidas, das suas famílias, enfim. Talvez eles não fossem discípulos do Senhor em tempo integral, como os 12 eram. O que eu quero dizer, irmãos, é que Mateus 20 e Mateus 22 nos falam esse versículo. Muitos são chamados. Ali na aplicação de Mateus, em Mateus 22, quando é falado esse versículo, é falado após a parábola das bodas. Ali, muitos foram chamados e estão na sala do banquete, mas apenas poucos foram escolhidos para se sentar na mesa do banquete, para desfrutar do banquete. Isso quer dizer, isso diz respeito, quando eu falo chamado e escolhido, diz respeito, irmãos, a ser um vencedor. Isso se refere a desfrutar o ápice do que o Senhor tem para nós. Aqueles que têm servido o Senhor hoje com coração puro, um espírito humilde, um espírito pobre, aqueles que buscam o Senhor, guardam a palavra, que não negam o seu nome, esses irmãos, o Senhor faz uma promessa em Apocalipse 3 para a igreja em Filadélfia. Esses vão ser guardados da hora da provação que vai vir sobre toda a terra. Se nós aplicarmos para a provação que há de vir hoje, nós estamos falando da grande tribulação. Se eu for arrebatado, se eu não for arrebatado antes da chegada da grande tribulação, ou seja, na vinda invisível do Senhor, quando o Senhor virá como um ladrão, eu não vou desfrutar de tudo que os vencedores vão desfrutar. Então você percebe? Eu sou um chamado, eu vou estar na Nova Jerusalém, eu sou um filho de Deus, como nós vemos hoje aqui no alimento diário. Mas a nossa luta hoje, irmãos, uma vez que nós já passamos do estágio de chamados, é para ser escolhidos. Nós não podemos nos conformar em ficar no pé do monte. Nós precisamos estar ali, junto do Senhor, recebendo a revelação, vendo a glória do Senhor. Agora, para que isso aconteça, irmãos, a minha atitude hoje tem que ser essa atitude de busca. Veja, Pedro, quantas vezes, irmãos, Pedro foi repreendido pelo Senhor por às vezes falar muito rápido, agir muito no seu natural. Mas Pedro, irmãos, ele estava lá, estava no monte, viu a transfiguração do Senhor. Ver a transfiguração do Senhor é ver o Senhor de uma maneira como as outras pessoas não veem. Então, as outras pessoas, elas viam o Senhor como um profeta, como alguém que vinha da parte de Deus, que podia fazer muitos milagres. Nicodemos o chamava de mestre, mas ninguém conhecia-o como o Cristo. Ele se revelou aos discípulos, aos 12, em Mateus 16, e revelou também à igreja. E depois, em Mateus 17, ali fala, 6 dias depois, ele revela a sua glória, a glória com que ele vai retornar para tomar posse da terra no reino. Então, irmãos, nós não podemos nos conformar em ser aqueles que perdem a visão. Nós precisamos ficar nos pés do Senhor, ali na hora das vestes do Senhor, rogando para que Ele mostre a sua glória. Por quê, irmãos? Porque a glória do Senhor muda a nossa vida. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais a nossa vida muda. Essa visão, irmãos, ela, como eu havia dito, ela impactou os 3 discípulos, Pedro, Tiago, João. Ontem nós falamos um pouco sobre como Pedro descreveu essa visão na sua epístola. João, irmãos, ele também, nas suas epístolas, ele mostra o impacto dessa visão. Por exemplo, aqui em 1 João 3,1, ele fala, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O que João quer dizer, irmãos? Ele está mostrando que da mesma forma como o Senhor andou na terra naqueles anos, e as pessoas trombavam com Ele, às vezes brigavam com Ele, né? Quantos religiosos discutiram com o Senhor? Então Ele andava no meio deles, fazia milagres, falava a palavra de Deus, mas eles não reconheciam que Ele é o Filho do Deus vivo, o Cristo, o próprio Deus. Da mesma forma, irmãos, as pessoas, elas não nos reconhecem como filhos de Deus. Muitas pessoas acham que até heresia falar que são filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Outras acham que todos são filhos de Deus, até os animais.
Então há uma diferença entre ser uma criatura de Deus e ser um filho de Deus, irmãos. Todos são criaturas de Deus, mas filho de Deus é apenas os que nascem de Deus, que nascem do Espírito. Agora, João, eu li o versículo 1 de 1 João 3. No versículo 2, ele fala sobre um mistério. Veja só, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João, irmãos, ele viu o Senhor como o Senhor era, ou seja, ele viu a glória do Senhor, o Senhor se transfigurando. E o que ele quer dizer aqui? Hoje, irmãos, o Senhor está fazendo o que? Ele está infundindo em nós a sua glória. Mas essa glória, irmãos, ela está no nosso interior. Quando nós pregamos o Evangelho, falamos a palavra, nós expressamos o Senhor, expressamos essa glória que há dentro de nós. Mas é algo espiritual. Mas quando o Senhor voltar, irmãos, as pessoas não vão mais nos ver como simples seres humanos. As pessoas vão nos ver, olha, veja só o que João está falando. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ou seja, irmãos, o Senhor vai nos dar um corpo de glória, como nós vemos Paulo falando em Filipenses 3. Esse corpo de glória é um corpo semelhante ao corpo da sua própria glória. Veja a transformação que o Senhor está fazendo. Agora, isso, irmãos, depende do quanto hoje nós estamos sendo transformados de glória em glória. Por quê? Porque se há pouco azeite, eu não posso entrar. Lembra da parábola das virgens? 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Elas tinham azeite nas vasilhas, quer dizer, na alma. A alma estava saturada do Espírito, da glória de Deus. Isso fez com que elas pudessem entrar para as bodas, para o casamento. As outras, a porta se fechou. Não havia mais tempo. Então, irmãos, hoje é o tempo de nós termos comunhão com o Senhor, nos enchermos da glória do Senhor para edificar a igreja. Aqui em Ageu, nós vemos o Senhor falando da edificação da segunda casa. Assim que o templo ficou pronto, assim também aconteceu com o tabernáculo. A glória de Deus encheu o tabernáculo, encheu o templo. Na verdade, irmãos, isso é uma figura. Qual figura? De que Deus, a glória de Deus representa o próprio Deus. De que Deus, irmãos, Ele quer habitar no meio dos homens. Por isso que em João 1,14 fala que o Senhor, ali é traduzido como habitou, mas a palavra correta é tabernaculou entre nós. No sentido de que o Senhor, Ele veio para habitar entre os homens. Então hoje, irmãos, o que o Senhor quer com a edificação da igreja? Ele quer uma habitação no Espírito. E quando o Senhor vem, a glória de Deus vem. A glória de Deus, ela não está destituída de Deus. Toda vez, irmãos, que nós exercitamos o nosso Espírito, que nós tocamos o Senhor, nós tocamos a glória de Deus. Então, se diariamente nós exercitarmos, irmãos, o Senhor, Ele vai cada dia mais se mostrando para nós, nos dando a conhecer a respeito dele, do seu coração, do seu plano, da sua pessoa. Veja Moisés, irmãos. Moisés, quando a primeira vez que o Senhor aparece para ele, que Moisés teve várias fases. A primeira fase da vida dele, irmãos, é aquela fase mais arrogante. Eu vou tirar os filhos de Israel do Egito. Na segunda fase, quando ele perde tudo ali no deserto, já não era mais eu vou tirar os filhos de Israel do Egito. Eu não posso tirar, eu não tenho capacidade de tirar os filhos de Israel do Egito. Não, manda outro porque eu não consigo. Veja, nessas duas fases, ele ainda confiava em si mesmo. Primeiro, ele confiava na sua capacidade. Segundo, ele confiava na sua falta de... Aliás, ele não confiava na sua falta de capacidade. Mas ainda ele estava olhando para quem? Para ele mesmo. Agora, a partir do momento em que ele foi tendo comunhão com Deus, que ele ia subindo ao monte, ou ele abria a tenda da congregação para ter comunhão com Deus, para se encontrar com o Senhor, ele foi mudando. Ele não confiava mais em si mesmo. Ele foi atacado por Miriam, Arão. Ele não reagiu, ele não ameaçou, ele não disse, vocês estão falando com a autoridade de Deus. Não. O Senhor tomou o partido de Moisés.
Então Moisés não fez nada. Se o Senhor não tivesse tomado o partido de Moisés, Moisés não faria nada, porque ele confiava no que o Senhor ia fazer. Isso é o resultado, irmãos, de Deus se manifestar, de nós vermos a glória de Deus. Quando isso vai acontecendo, nós também vamos nos enchendo do quê? Do amor. Porque Deus é amor. E é esse amor que vai... Até Paulo fala em Efésios, né, que o amor é o vínculo da perfeição. Então é esse amor, irmãos, que vai de fato edificar a igreja. Não pense que é a sua capacidade. Eu tenho muita capacidade de fazer isso, de falar aquilo outro. Não é a sua capacidade, irmãos. E nem a sua falta de capacidade. É o amor, ou seja, quando a glória de Deus vai entrando, irmãos. A expressão de Deus, a expressão da glória de Deus é o amor. E é isso que vai vinculando, criando esses vínculos, fortalecendo a edificação da igreja. Hoje, irmãos, as pessoas sentem falta exatamente disso, de amor, porque o amor está se esfriando em todos os lugares. Na igreja, né, no meio cristão, ele está se esfriando. Lá fora, ele nem existe, irmãos. É um amor com muito interesse. Na verdade, então, não pode nem ser chamado de amor, não é? E falando sobre isso, sobre essa questão do interesse, do egoísmo, do nosso ego, enfim. O Senhor, por um lado, irmãos, ele está então edificando a igreja, ele está nos enchendo com a sua glória. Isso está fazendo o quê? Isso está fazendo com que nós, irmãos, estejamos cheios do amor. Por outro lado, o que ele está fazendo? Ele está derrubando, abalando, destruindo aquilo que é abalável. O que é abalável? Tudo aquilo que Deus não constituiu em nós, não construiu, não edificou em nós. O que? O nosso ego, a nossa inveja, ciúmes, ira, todas essas coisas. Então veja, em uma mão o Senhor está nos enchendo, nos transformando, nos fazendo cada vez mais expressar o seu amor. Na outra mão, irmãos, ele está destruindo essas coisas que atrapalham. Glória a Deus, graças a Deus, irmãos. Olha o trabalhar de Deus, que coisa maravilhosa. Então nesse ponto, e para encerrar aqui o sábado, eu vou ler 2 trechos do Alimento Diário. Primeiro, página 34, no finalzinho. Deus nos deu o seu Filho, porque deseja que tenhamos em nós o mesmo amor que há nele. Esse amor é para ser posto em prática na edificação da igreja. Outrora éramos egoístas, orgulhosos e não nos misturávamos, mas Deus nos amou para que também amemos o próximo. Unicamente nessa esfera ocorrerá o aperfeiçoamento de todos, e assim se completará a edificação da igreja. Em 1 João, lemos, capítulo 4, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deixa eu fazer uma pausa, irmãos, rápido. Você está percebendo? Ninguém jamais viu a Deus. Mas aqui, quando o amor flui, as pessoas veem Deus. Elas veem Deus em quem? Em nós. Então, não é porque você sabe falar muito a palavra, não é porque você é muito inteligente, muito capaz. É uma questão de amor, de fluir o amor. Se não flui o amor, irmãos, as pessoas não veem Deus. Então, às vezes, não é nenhuma palavra, é um ato que você tem e as pessoas veem Deus, porque Deus é amor. E quando Ele está entrando em nós, infundindo a sua glória em nós, isso também, irmãos, vai, entre aspas, vazando. Quer dizer, o amor vai saindo, vai transbordando. Acho que a melhor palavra é essa, transbordando de nós. As pessoas, aí elas veem a Deus. Então vou continuar aqui da onde eu parei. O verbo aperfeiçoar em grego é teleio, que significa tornar perfeito, completar. Em outras mensagens, perdão se eu fiz a pronúncia errada. Em outras mensagens falamos a respeito de shalom, paz em hebraico, que ocorrerá quando todas as peças se encaixarem, tornando o templo completo. Alcançando esse objetivo, haverá então teleo, ou seja, a obra estará perfeita, pronta. Desse modo, o amor de Deus em nós é para nos encaixar uns nos outros, a fim de completar o templo, a edificação da igreja. É assim que o amor de Deus será aperfeiçoado em nós. Olha a coisa maravilhosa, irmãos. Mesmo o amor de Deus, ele precisa ser aperfeiçoado em nós. É essas duas mãos da obra de Deus. Por um lado, ele está infundindo a sua glória e tudo o que ele é em nós. Por outro lado, ele está desmanchando, derrubando, abalando tudo que é nosso natural.
tudo que dá espaço para Satanás atuar e atacar a igreja. E para finalizar, é exatamente sobre isso que eu vou falar, o próximo parágrafo. No Antigo Testamento, há duas passagens que mencionam que a glória de Deus encheu sua casa. Em Ageu, o Senhor promete que primeiramente vai abalar a terra, o céu, o mar e as nações, e então encherá sua casa de sua glória. Esse trecho é citado em Hebreus. Hebreus 12, versículos 26 a 28, passagem que fala da remoção das coisas abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, e que nós recebemos um reino inabalável. Isso significa que hoje estamos sendo edificados casa de Deus no Espírito, e Ele encherá a sua casa de sua glória, mas antes abalará muitas coisas que não fazem parte de sua edificação. Deus está abalando o nosso egoísmo, individualismo, ciúme, enfim, as obras da carne, que fazem parte da esfera natural e terrenal, a fim de que só permaneça o que é inabalável. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Essa é a obra de Deus em nós. Vamos para o domingo, né? Resta pouco tempo, vamos para o domingo. Domingo, título: O lugar de descanso de Deus. Versículo 1 Coríntios 13, 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. No domingo, irmãos, ainda falando dessa experiência da glória de Deus, de ver a glória de Deus, nos é lembrada a experiência de Abraão. Em Atos, capítulo 7, versículo 2, diz assim: Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Veja, irmãos, o fato do Deus da glória, esse título é muito importante, porque esse título mostra a pessoa de Deus. Toda vez que a glória de Deus está envolvida, irmãos, isso quer dizer que Deus, Ele quer essa habitação. Então, por que Deus quer a sua habitação, perdão. Então, por que o Deus da glória apareceu? Porque ali, com Abraão, ele ia começar uma nova raça, a raça chamada. Veja, chamado, lembra? Chamado e escolhido. Então, a partir de Abraão, Deus ia ter um novo começo, para quê? Sempre com vistas à sua edificação. Deus, irmãos, no começo, queria que a sua edificação fosse com todos os homens. Mas aconteceu o que aconteceu, né? No Jardim do Éden, o homem experimentou do pecado, da morte, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não atrapalhou, não frustrou os planos de Deus. Não fez com que Deus desistisse de ter a sua habitação no Espírito. Deus sempre encontra uma maneira, irmãos. O plano de Deus não muda. Pode acontecer o que acontecer, Deus tem a sua maneira. E a sua maneira então foi a partir da sua aparição a Abraão, no seu chamamento a Abraão, então começar essa nova raça. Aí vem a história do povo de Israel, dos judeus nasce quem? O Senhor Jesus. E a partir dali do Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição, novamente a graça de Deus está disponível a todos os homens. Você percebe? O plano de Deus não muda. Não pode ser frustrado. Teve um novo começo com Abraão, com uma raça chamada. Mas a graça, irmãos, até Paulo fala em Gálatas, o Espírito prometido, a bênção de Deus a Abraão, o Espírito prometido é para todos nós, chegou para nós, irmãos, aleluia. Agora, focando na experiência de Abraão, irmãos, nós precisamos ter uma atitude igual. Ou seja, qual foi a atitude de Abraão? Ele deixou as coisas, ele teve dificuldades, irmãos, lógico, ele teve dificuldades. Quando ele saiu da Mesopotâmia, ele levou o seu pai, aí ele parou em Harã, ficou um tempão em Harã, ele só conseguiu sair de Harã depois que o pai morreu, motivado também por uma nova aparição de Deus. Mas, irmãos, de aparição em aparição, Deus foi transformando Abraão. É isso que nós precisamos almejar. Não ache que logo na primeira aparição você já vai se transformar num vencedor. Não, você vai dar muito trabalho ainda para Deus. Eu estou dando muito trabalho para Deus. E como, irmãos? Mas Deus insiste em cada um de nós. E Deus quer aparecer. O Deus da glória quer aparecer. Só que nós, irmãos, também precisamos tomar essa atitude. Qual atitude? Deixar as coisas do mundo para trás e seguir o Senhor. Paulo, quando teve a visão do Senhor Jesus, da glória do Senhor Jesus, ele ficou cego, se eu não me engano, durante 3 dias, não é? Isso quer dizer que
ele ficou cego para todas as coisas. E quando ele recobrou a visão física, aí ele dá o testemunho em Filipenses, ele considerou tudo que ele viveu até então como refúgio, como lixo, e ele partiu numa nova vida, buscando o Senhor, buscando o galardão. E mais, irmãos, Paulo, ele falou para Timóteo que ele foi encarregado do evangelho da glória do Deus bendito. Quer dizer o quê? Que Deus quer aparecer para as pessoas, mudar a vida das pessoas para que essas pessoas se tornem a habitação de Deus no Espírito. Tudo, irmãos, visa o plano de Deus. Repare nisso, repare nessa linha. Não muda. Satanás não consegue frustrar os planos de Deus. Deus sempre acha um caminho. Por isso, quando você achar que as coisas estão tão ruins, lembre-se disso, irmão. Deus sempre acha um caminho. Somos nós, muitas vezes, irmãos, que colocamos barreira. Abra-se e deixe Deus trabalhar. Essa glória, irmãos, o Senhor, ele falou sobre isso, se não me engano até falei já essa semana, em João 17. Essa glória vem através da palavra de Deus, por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos passar um dia sequer sem ter contato com a palavra. E não é só ouvir, às vezes você coloca uma mensagem, está trabalhando, está fazendo alguma coisa. É bom, irmãos, é melhor do que você está assistindo outra coisa, é lógico. Mas precisa de um tempo em que você para tudo que você está fazendo e se concentra só na palavra de Deus. E não pode ser só no momento das reuniões. Isso precisa acontecer, irmãos, todos os dias. Todos os dias, porque aí essa palavra vai entrar em nós e com essa palavra vem a glória de Deus. É o que o Senhor disse em João 17. Ele falou, eu tenho transmitido as suas palavras a eles. E depois, se eu não me engano, no versículo 22 ele diz, eu tenho transmitido a sua glória para eles. E por que o Senhor transmite a glória? Para que nós sejamos um, como ele e o Pai são um. Essa unidade entre o Pai e o Filho, Deus quer entre nós. É uma unidade vertical e horizontal. Horizontal em relação a nós, os irmãos, a igreja. É muito importante que haja unidade. Mas também, irmãos, é uma unidade vertical entre nós e Deus. E mais, irmãos, dá para falar mais ainda nesse domingo. Infelizmente, por causa do tempo, eu vou fechar aqui com o penúltimo parágrafo da página 37. Nós falamos sobre o amor, certo? Esse amor é o amor de Deus, é o ágape. A expressão de Deus é o amor. E Paulo, ele fala desse ágape em 1 Coríntios 13. E as pessoas, elas não entendem esse trecho aqui de 1 Coríntios 13. Porque elas acham que simplesmente o amor é um sentimento. Então faz poesia, faz música. O que elas não entendem é que Paulo não estava falando de um sentimento aqui em 1 Coríntios 13. Ele estava falando de uma pessoa. Deus é amor. Então, irmãos, ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que é isso? Isso é uma pessoa. E aí no versículo 8, 1 Coríntios 13, 8, ele diz, o amor jamais acaba, porque Deus é eterno, irmãos, e Deus é amor. Ele está falando do ágape. Mas havendo profecias, desaparecerão. O que é a profecia? Profecia não é prever o futuro. Profecia é falar por Deus. Hoje, na verdade, deixa eu corrigir, o homem, Pedro fala isso na sua segunda epístola, quando ele está falando da palavra profética. Na verdade, é o homem falar por Deus, movido pelo Espírito Santo. Isso é a profecia. Um profeta não é alguém que prevê o futuro. Lógico que muitas coisas que Deus fala incluem o futuro, lógico, mas não é no sentido de previsão de futuro. O profeta é aquele que fala por Deus, movido pelo Espírito. Por que ele fala que a profecia vai desaparecer? Porque quando o Senhor voltar, o homem não vai mais precisar falar por Deus. Deus vai falar claramente para nós, todos nós, irmãos, vamos ouvir, não precisa mais de intermediário. Havendo línguas, cessarão. Quer dizer, hoje ainda, irmãos, nós precisamos de línguas. Então eu estou falando aqui português, se eu estiver num lugar em que só se fala inglês, eu preciso de tradução. Lá, quando em Atos 2, eles falaram em línguas, não era línguas dos anjos, não era a língua que ninguém entendia, era a língua daquelas pessoas, nativa das pessoas, que estavam ali reunidas. Então, elas, ali no começo,
precisava haver grande manifestação do Espírito, manifestação exterior, milagres, enfim. Então ali aquelas pessoas começaram a ouvir da boca daqueles apóstolos, pessoas simples, pescadores, línguas, as suas línguas nativas. E não é igual hoje. Hoje, nesse mundo globalizado, você aprende inglês facilmente. Qualquer língua que você quiser. Naquela época não era fácil aprender uma língua. E do nada eles começaram a falar em línguas. Então, essas línguas que eles falaram eram as línguas nativas. Pode ler o trecho de Atos, você vai perceber isso. Mas vai chegar um momento, irmãos, que não vai mais precisar falar em língua. Não vai mais ter essa separação das línguas. Todas as pessoas vão entender claramente. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que quer dizer isso? Que por mais que nós conheçamos a respeito de Deus, nós só conhecemos em parte. Irmãos, há muitos mistérios, muitos, que Deus não revelou. Nós só conhecemos em parte. Até sobre a pessoa de Deus. Às vezes a gente acha que sabe muito sobre a Bíblia. Na verdade, irmãos, nós só conhecemos em parte. Todo esse mundo, tudo isso é em parte. Olha só, quando porém vier o que é perfeito, no sentido de integral, inteiro, real, o que é em parte será aniquilado. Então ali, irmãos, quando o Senhor voltar, ali sim, nós vamos ter o conhecimento de tudo, de todos esses mistérios, porque é o Senhor quem vai nos dar. Agora, o que Paulo fala? Continuando, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quer dizer, enquanto nós, irmãos, não crescermos, nós vamos ficar presos nas coisas de criança, nas coisas de menino, no pé do monte. O que nós precisamos, irmãos, é crescer em vida. Eu vou parar por aqui, infelizmente eu não vou conseguir ler, né, por causa do tempo. Mas eu queria ler a página 37, o penúltimo e o último parágrafo. Fica aí para você que tem o alimento diário, dá uma lida. Aliás, semana fantástica do alimento diário, muito desfrute. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.